Olá pessoal, fazer um vídeo aqui, esse é breve, que é só para localizar um pouco a questão da sociedade britânica. Eu acho que vale a pena a gente entender um pouco esse contexto. Então, a sociedade britânica das relações objetais, como é o jeito que o Adam Phillips colocou, isso está na página 32 do livro, né? Você que está seguindo aí. Então, aonde está a questão da escola britânica de psicanálise? Você vai ter aqui o Freud, né, o criador da psicanálise, e o Adam Phillips coloca que depois do Freud, duas grandes correntes aconteceram no mundo. Né? Você vai ter a corrente britânica e a corrente francesa. Na corrente francesa, você vai ter ali a marca do ensino, do estudo, o retorno a Freud. E quem faz principalmente isso é o Lacan, né? Tanto é que a própria fala do Lacan é isso. Ele está promovendo o retorno a Freud, ele se intitula Eu Sou Freudiano, ele até diz assim, vocês podem ser lacanianos, mas eu sou freudiano, né? Todas aquelas brincadeiras que o Lacan costumava fazer. Caso alguém tenha interesse em estudar, também tem o Lacan do Zero, é só seguir lá no YouTube ou pedir para colocar no grupo do WhatsApp, que eu tenho também. Então aqui vai por uma linha, então retorno a Freud, a questão do pai vai por essa linha. Então se você pega aqui no texto do Adam Phillips, na página 32, ele fala que a psicanálise ia sempre pela questão do desejo sexual, vai por essa via aqui. E essa via do desejo sexual é uma via que o Lacan vai dar continuidade, né, desejo sexual. Ali, o próprio Freud sabia que uma hora ia ser contestado sobre isso, né, porque o mundo não perdoou Freud por ele ter descortinado a sexualidade, né, o nosso desejo sexual, que ele tem que ser reprimido. Né. Enfim, então o próprio Freud sabia disso, e aí o Adam Phillips coloca que ia, meio que naturalmente uma hora apareceria uma linha que fosse para o cuidado emocional. Então, uma linha do desejo sexual, uma linha do cuidado emocional. Então, é interessante, pensando nisso, que aí quem vai surgir, quem vai ser a grande linha que se pensa nisso, é a Escola Britânica de Psicanálise. A Escola Britânica de Psicanálise foi fundada por Ernest Jones, né? Então, Escola Britânica de Psicanálise das Relações Objetais. E relações objetais, eu já comentei no outro vídeo, mas acho que vale a pena lembrar. Nesse livro aqui do Greenberg Mitchell, Relações Objetais na Teoria Psicanalítica, ele faz uma distinção entre o modelo freudiano e o modelo das relações objetais, que quem encabeça aí é a Klein. Apesar de que eu coloco o Fairbairn também como um cara que fez algo revolucionário, mas não vou entrar nesses méritos aqui. Então a diferença, o Freud é uma teoria pulsional, em que eles colocam o Greenberg e Mitchell, que o elemento mais variável da pulsão é o objeto. Né? E quando você fala das relações objetais, não é o elemento mais variável da pulsão objeto, pelo contrário. O ego já nasce ligado a esse objeto, ao cuidado materno, ao objeto materno. Então a gente vai por essa via. Lembrando que eu comentei que o Winnicott, apesar de estar dentro dos teóricos das relações de objeto, inicialmente a mãe é ambiente e não objeto. Mas isso daí a gente já comentou e vamos voltar a falar em outras vezes. Então aqui você tem a Sociedade Britânica, fundada pelo Ernest Jones, e a característica, a marca, vai ser do cuidado materno. Que isso vai de encontro com o último vídeo, que eu falei da relação 3, 2 e 1. Freud, uma relação a 3, o pai como a lei. A Klein vem a questão do cuidado materno, a mãe, a relação inicialmente impossível do objeto total, depois a cisão desse objeto. E o Winnicott como a busca do status de unidade. Então aqui o cuidado materno então, passa a ser a marca desse estudo. E uma coisa muito importante de saber é que dentro da sociedade britânica tem uma divisão. Né? Você vai ter aqui os kleinianos e os anafreudianos. Né? Legal pensar que dentro dessa linha da Melanie Klein, a Melanie Klein ela vem da Hungria, né? Ela fez análise com o Sándor Ferenczi. O Ferenczi é da primeira geração dos psicanalistas lá com Freud. E o Ferenczi é muito interessante, não sei se vocês já leram, se não leram, vale muito a pena, quem já leu sabe da importância dele. Ele é um cara que desde o começo questionava a questão do cuidado materno. Tanto então ele vai falar que a questão da saúde psíquica, ele começa a tentar entender a função da mãe nisso. E quando você está falando da sociedade britânica, é tempos, né, de fim de guerra, e aí você tem lá o retorno das mulheres para os seus lares, você vai ter também as crianças que foram afastadas dos seus lares, do cuidado materno e tudo mais, e começou-se a ver as consequências psicopatológicas que você tinha por conta desse afastamento. Então, aquele foco que estava na criança ali dos 5 anos de idade, né, o andarilho na cama, como diz o Loparic, né, que é um autor muito importante para a gente estudar também, você vai ter ali a criança anterior a isso, a criança que
a questão não é a interdição do seu narcisismo. A questão é anterior, a questão é de uma continuidade de cuidado ambiental que não ocorreu. E quando se fala dessa continuidade de cuidado ambiental, a gente está falando dessa turma aqui, cuidado materno. Então a base disso está lá no Firenze. O Firenze foi analista da Melanie Klein. Melanie Klein depois ela vai fazer análise com o Karl Abra, né? Ela escreve um trabalho sensacional sobre a livre associação através do brincar. Quando ela vai para a Sociedade Britânica, causa um estrondo, porque ali você tinha a Anna Freud meio que dando continuidade ao trabalho do pai, agora no trabalho com crianças, né? Tentando aplicar a psicanálise ali, porém, a psicanálise a psicanálise da Anna Freud tinha uma característica quase mais pedagógica, assim, de uma profilaxia pedagógica para evitar certos conflitos edípicos, né, ou abrandá-los, ou ser mais saudável. E a Melanie Klein não, ela entrou naquele mundo do inconsciente na criança, né? Ela fez uma outra coisa, tanto quando ela chega causa uma revolução. E essa revolução, obviamente, causa um grande mal-estar. Então, você tem uma briga aqui, né? Existe uma briga dessa turma com essa turma aqui. E, obviamente, Freud vai ficar a favor de quem? Ele fica a favor da filha dele. A Melanie Klein, além da genialidade dela, né, de tudo que ela conseguiu enxergar na clínica, ela também vai rever alguns conceitos de Freud, né, conceitos clássicos de Freud. Ela vai questionar, mas o superego, a questão não está ali no final do Édipo. O superego, e tem uma questão anterior a isso, né? Você tem um superego arcaico, você tem um Édipo precoce, antes dos 5 anos que o Freud tinha dito. Então, assim, já tem essa indisposição que ia causar, afinal ela chega já questionando, né? Se mostrando mais revolucionária que a Anna Freud e questionando o lugar do Sigmund Freud aqui, né? O que mais temos, então? Dentro, então, da sociedade fica essa divisão e vai aparecer o grupo do meio. O grupo do meio não quer nem se filiar a Klein, nem se filiar a Anna Freud. É um grupo independente. Quem tiver interesse, tem um livro do Corron, né? Depois eu passo até eu vou ver se eu consigo encontrar o PDF dele. É outro livro que é esgotado, mas é Corron, que é sobre a sociedade britânica. O grupo do meio chama, que vai apresentar as ideias desses caras, né? Então, quem vai estar lá? O Winnicott, o Fairbairn, o Gentropy, o Massoud Khan, né? Esses caras que preferem não se filiar, mas muito mais no sentido de não querer entrar nessa política, porque era um jogo político mesmo, né? Quem daria continuidade a quem seria o grande continuador do trabalho do Freud agora com crianças. Então, esses autores aqui preferem ficar nesse grupo aqui. Só por fim, né, o nosso assunto é curto de hoje, muitas vezes o Winnicott é taxado como kleiniano. Cuidado com isso, porque não concordo, o Adam Phillips também não concorda, e se você pega historicamente, não é o que acontece. Claro que tem um momento, a gente vai falar no livro em algum momento, mais pra frente, que quando o Winnicott conhece a obra da Klein, ele fica abismado, ele fala, nossa, conheci a minha mestra, né, a mestre pioneira, eu achei que eu era pioneiro no atendimento, né, na psicanálise com crianças por uma certa via, e descobri a Klein, e ela está anos-luz no que eu estou fazendo. Ele escreve durante muitos anos, meio que próximo, né, ao estilo dela, até parece que buscando um reconhecimento por parte dela, né? Mas depois você vai ver, o Adam Phillips fala, isso você vê claramente na obra do Winnicott, ele tem um jeito muito particular de obedecer, né, de seguir Freud, de seguir Klein. Várias vezes ele diz assim, estou de acordo com Freud nisso, ou com Klein nisso, mas ele vai lá, apresenta uma tese que não é bem o que foi dito por Freud, e no fim ele conclui que estava de acordo com Freud. Então isso é um pouco do estilo muito original do Winnicott, que vai ser o assunto do próximo vídeo, acho que vai ser um vídeo longo, né, porque além de tudo eu vou indicar um texto do Paul Ricoeur, né, sobre ensaio sobre Freud, sobre interpretação, né, que vai falar sobre, se vocês pegarem aqui, aí o livro caiu no chão. Se vocês pegarem aqui, ó, a hermenêutica da suspeição, né, vamos fazer um comentário nisso, acho que vale a pena, né? Então, teve esses fogos aqui, me perdi um pouco. Então, apesar de se colocar como uma pessoa que segue Freud, segue a Klein, você vai ver que ele tem um modo original de seguir tudo isso. Esse modo original é aquilo, ele reescreve uma série de coisas, né? Então, apesar de ele ser muito influenciado por Klein no começo, né, durante bons anos, ele vai se afastando, chega uma hora que a teoria dele está bem distante de Klein, né? Então, apesar de ter gente que ainda diz hoje, aquele analista kleiniano Winnicott, não concordo, não é por aí. O Winnicott ele é da turma dos independentes, e acho que até o fim desse livro a gente vai perceber o quanto é independente. E até só para deixar adiantado aqui,
ele vai, por exemplo, questionar a posição esquizoparanoide da Klein. No ambiente dos processos de maturação ele já coloca que a posição esquizoparanoide já é decorrente de um cuidado ambiental deficitário, então teve uma falha exagerada ali. E o outro conceito fundamental da Klein, que é a posição depressiva, o Winnicott não concorda com o termo, e ele vai chamar de concernimento, né? Então são distinções bem importantes. Então é isso, Sociedade Britânica, vou ver se consigo para vocês o livro do Corron, o PDF, e é interessante para entender um pouco do que estava acontecendo. Era uma questão muito política, né? Então acho que vale a pena contextualizar isso. Então, cuidado materno, esse retorno é onde o Winnicott está, tá bom? Então é isso, bons estudos.